Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, a revista Veja, na sua edição de ontem, domingo, anteontem, traz uma matéria que merece a atenção e a reflexão da classe política brasileira, para não falar daqueles que têm a obrigação de responder pelo equilíbrio democrático do país. Eu me refiro à matéria que fala da ação de estelionatários, falsários, na produção de uma coisa que ficou muito conhecida em 2006, chamada a lista de Furnas. Eu não sei se Vossa Excelência se lembra, senador Armando Monteiro, senador Ciro. Em 2006 ocorria a CPI dos Correios, que ensejou a instalação do processo do mensalão. E houve um momento em que a cúpula do Partido dos Trabalhadores esteve muito envolvida e muito exposta com constatações muito evidentes. E de repente apareceu o senador Jaba Vasconcelos, acho que Vossa Excelência se lembra bem, Vossa Excelência que é atento aos fatos da política. Apareceu uma lista de Furnas que comprometia exatamente as figuras da oposição que mais estavam empenhadas no esclarecimento dos fatos. Dessa lista de Furnas faziam parte o deputado Rodrigo Maia, do meu partido, Zé Carlos Aleluia, do meu partido, que era líder da minoria, o deputado Panúzio, que, se eu não me engano, era líder do PSDB à época, como tendo recebido recursos ilegais de Furnas para, certamente, campanhas eleitorais. Agora, a revista Veja divulga diálogos gravados pela Polícia Federal com a autorização judicial. A Justiça autorizou as gravações. E que trazem diálogos, no mínimo, fantasmagóricos, incríveis, que demonstram de forma desabrida o conluio de pelo menos 2 deputados, ou um deputado e um ex-deputado de Minas Gerais, com a fabricação de elementos fraudados para incriminar pessoas da oposição, comprometendo, claro, o regime democrático. Citado o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, citado o ex-deputado Agostinho Valente, do PT, atualmente, ex-PT, atualmente PDT, que teriam, sob a coordenação deles, atuado com o apoio dos senhores Nilton Monteiro e o assessor de Rogério Correia, deputado Simeão Oliveira, armado uma trama para, primeiro de tudo, com requintes incríveis, identificar as assinaturas a serem falseadas, a serem fraudadas, de um diretor de Furnas, do deputado Rodrigo, do deputado Aleluia, do deputado Panúzio, de algumas outras figuras que queriam ver incriminadas, porque estavam investigando na CPI dos Correios o mal feito que ensejou o processo do mensalão. A lista chegou a ser divulgada. Senador Jaime Campos, a lista chegou a ser divulgada num momento importante da CPI dos Correios, e ela tinha um objetivo que, pela matéria da Veja, está muito claro. O objetivo era impressionar o deputado Osmar Serralho, que era o relator da CPI, para que ele nivelasse por baixo acusados e acusadores. Mas a falsificação era tão grosseira que o deputado Osmar Serralho não considerou a lista, podia ter considerado. Ela foi feita por métodos escusos, usando de fraude, de má-fé, por um deputado de Minas Gerais, do PT. Minas por quê? Porque Furnas é Minas Gerais. Seguramente, sob a proteção da cúpula do PT,
que tinha todo interesse em que o que veio a acontecer não acontecesse. É que a CPI dos Correios produzisse o mensalão. Mensalão que está hoje sob investigação no Supremo Tribunal Federal. A lista de Furnas tinha o objetivo de nivelar todos por baixo, acusados e acusadores. Zé Disseu, Delúbio, todos os acusados, todos os que estão hoje compondo o processo do mensalão, estariam nivelados com Aleluia, que teria recebido dinheiro ilegal de Furnas, Rodrigo Maia, que teria recebido dinheiro ilegal de Furnas, Panúzio, que teria recebido dinheiro ilegal de Furnas, e que teriam que se justificar. A coisa foi grosseira e não ensejou, não houve prosseguimento, mas podia ter havido prosseguimento. E os métodos, esses existiram. Os condenáveis métodos existiram, esses sim existiram. E poderiam, senador Armando Monteiro, poderiam ter influenciado o ministro Joaquim Barbosa e os ministros do Supremo na montagem do processo, na investigação do caso e no julgamento. Poderia perfeitamente. Agora, a revista Veja traz com requintes de detalhes a forma de atuação e o diálogo entre o deputado Rogério Correia e os senhores Nilton Monteiro, um dos estelionatários fraudadores, e o senhor Simeão Oliveira, que é assessor de gabinete do deputado Rogério Correia. Com diálogos chulos sobre como andava a obtenção da assinatura para ser fraudada, como andava a obtenção do logotipo, da logomarca de Furnas para ser fraudada, como andava a montagem do documento para esclarecimento e divulgação no Brasil inteiro. Esse fato é importante. Senador Jaime Campos, senador Marcelo Crivella, senador Paulo Davim, porque esta matéria esclarece e dá um atestado de como as coisas acontecem nesse tipo de procedimento. E isso se transpõe para, por exemplo, o dossiê que até hoje não ficou esclarecido dos aloprados. Aquele que foi flagrado num quarto de hotel em São Paulo. Um dossiê que estava sendo fabricado pelas mesmas vertentes, com os mesmos procedimentos, com a mesma forma de agir, para comprometer a candidatura de Serra. Ou o dossiê feito na presidência da República, sobre os cartões corporativos, inventando despesas assombrosas de Fernando Henrique e Dona Ruth, fraudadas, coisas mentirosas, como o dossiê da Previ, que tentava incriminar lideranças da oposição no Fundo de Previdência do Banco do Brasil. Ou o mais recente caso do Bunker, a inteligência do PT, que foi acionada para comprometer lideranças oposicionistas. Todos estão na mesma vertente. E se havia alguma dúvida com relação a estes 4 casos, esse caso que a Veja esclarece pela divulgação de diálogos gravados pela Polícia Federal com autorização judicial, são conestados. Esses fatos todos têm íntima correlação. Isso pode ficar assim? Na minha opinião, não. Porque nem em regime de exceção esse tipo de coisa é lembrado. Nem nos tempos do regime de exceção esse tipo de procedimento é lembrado ou referido. E em jogo está o próprio processo democrático. Ou nós tomamos iniciativas, a democracia brasileira, senador Álvaro Dias, fica fraturada. O fato que a revista Veja denuncia é gravíssimo para o regime democrático brasileiro. E nós que temos responsabilidade de estabelecer o contraponto, de promover o esclarecimento, de denunciar o mal feito, temos a obrigação de tomar iniciativas. E tomamos. Hoje nós iremos, o PSDB e os democratas, pelo menos nós, iremos à Procuradoria-Geral da República, que já investiga este assunto, para aditar estes fatos novos nas investigações em curso. E nós, os 2 partidos, vamos tomar a iniciativa de ir à Assembleia Legislativa de Minas Gerais,
onde tem assento o deputado Rogério Correia, pedir a abertura de um processo de quebra de decoro parlamentar por tudo que está descrito, pelos diálogos, pela coisa horrorosa que está descrita nas conversas gravadas entre o deputado Rogério e o senhor Nilton Monteiro e o seu assessor Simeão Oliveira. Tudo em defesa do regime democrático, que está seriamente ameaçado. Senador Ciro, cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Esse é um ditado popular que, neste caso, casa como uma luva. Quem é que me assegura que este tipo de procedimento não está repetido no caso dos aloprados? No caso dos cartões corporativos da Presidência da República? No caso da Previ? No caso do bunker? São todos casos que têm que ser esclarecidos e interrompidos. Esclarecidos e interrompidos. Sob pena de vivermos uma democracia capenga. Onde quem tem maioria pode tudo, não pode não. Em regime democrático, a minoria tem direitos e vai exercê-los. Pode tudo dentro da legalidade, e fatos ilegais flagrantes estão cometidos e vão ser por nós coibidos à altura.